Meus caros, salve Maria. Hoje na nossa pílula espiritual, nós vamos considerar as leituras da última sexta-feira depois do terceiro domingo da Quaresma. Então, como nós sabemos, né, a Igreja, nas leituras das férias da Quaresma, faz um paralelismo extraordinário, né, entre a Epístola e o Evangelho, mostrando como Nosso Senhor cumpre tudo aquilo que foi prefigurado, anunciado no Antigo Testamento e cumpre, evidentemente, de modo sublime, de modo estupendo, de modo excelente, com uma perfeição muito maior, sem comparação, como entre a luz e as trevas, né? Comparação mesmo entre a figura e a realidade. Por exemplo, no sábado nós tivemos na epístola tirado do livro de Daniel justamente o julgamento de Susana, inocente, acusada injustamente, e que Daniel vai então conseguir livrar da condenação. No Evangelho nós temos Nosso Senhor com a mulher adúltera, então efetivamente do seu pecado, e que Nosso Senhor livra da condenação e perdoa o pecado. Então muito mais excelente do que a ação do profeta Daniel. Mas na sexta-feira nós tínhamos tirado do livro dos Números, então os filhos de Israel, né, que se amotinam pedindo a Moisés e Arão que lhe deem algo para beber. Eles então rezam diante de Deus, Moisés e Arão, como chefes, né, daquele povo, para pedir a Deus então que dê algo de beber para os judeus. E assim, então estavam evidentemente no meio do deserto, né, saindo do Egito e se dirigindo à Terra Santa. Então Deus manda que Moisés bata na rocha e da rocha sairá água. Moisés bate efetivamente na rocha, mas bate duas vezes. Então, em sinal de certa desconfiança, como se fosse preciso fazer mais do que Deus pediu. E de fato, como punição, Moisés e Arão não vão entrar na terra prometida junto com o povo eleito. O interessante aqui é que São Paulo vai dizer, nas suas epístolas, que a rocha era Cristo. Então, obtiveram de Cristo aquela água para matar a sede física, a sede material, a sede efetivamente corpórea. Já o Evangelho é o Evangelho da Samaritana, né? Que Nosso Senhor, então, encontrando a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, diz para ela que tem sede. Então, começa ali um diálogo entre o nosso Senhor Jesus Cristo e a samaritana, e Nosso Senhor diz então à samaritana que ela soubesse com quem ela está falando, ela é que pediria água para ele, e uma água viva, né? Água de que quem toma não terá mais sede, absolutamente. E é muito interessante, claro, mais uma vez, Nosso Senhor então cumprindo essa prefiguração do Antigo Testamento de modo sublime, né? Mas é interessante a gente perceber como pouco a pouco a samaritana, no começo sem dar muito crédito a Nosso Senhor, né, levando um pouco na brincadeira, em certo sentido, até o desafiando, então ela vai pouco a pouco crescendo em respeito, até chegar efetivamente a pedir essa água viva para Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quantas vezes também nós, né, na nossa oração, que é a elevação da nossa alma a Deus, a conversa, né, com Nosso Senhor Jesus Cristo, quantas vezes pedimos coisas materiais, pedimos tantas coisas, mesmo na ordem espiritual, e esquecemos de pedir a Nosso Senhor essa água viva que é Ele mesmo. Esquecemos de pedir a Nosso Senhor Ele mesmo. Na nossa oração, nosso principal pedido deve ser Nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa então unir a nossa alma à alma de Nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a própria água, né? Então não devemos pedir simplesmente para que Nosso Senhor nos dê coisas, mas devemos pedir também Ele mesmo
para a nossa alma, Ele é a nossa felicidade, Ele é efetivamente a nossa alegria. Então a Ele devemos recorrer com muita confiança, pedindo a Ele, Ele mesmo, que é o único bem realmente da nossa alma e o bem do qual todos os outros bens decorrem. Eu queria concluir hoje essas pílulas espirituais, então, com uma breve citação de São Pedro de Alcântara, né? Outrora padroeiro do Brasil, já não mais oficialmente, se assim podemos dizer, mas de toda forma certamente guarda, né, a nossa pátria, o nosso país, sob os seus cuidados. E a ele devemos efetivamente recorrer também pela nossa pátria, ao lado de Nossa Senhora Aparecida. Né? Então, São Pedro de Alcântara, talvez um dos maiores penitentes, né, que já passou por essa terra, mas ao mesmo tempo também de profundíssima alegria. Né? Então, disse na sua vida o seguinte: não faltavam os pessimistas que se lamentavam dos males do tempo e pregavam no vácuo belos planos de restauração mundial. Ao conde de Oropesa, que se lamuriava, respondeu Frei Pedro o seguinte: não se aflija o Senhor. Há um remédio para esse dilúvio de crimes. Sejamos, o Senhor e eu, o que devemos ser. Haverá então 2 homens a menos para converter. Que cada um pense do mesmo modo. É a mais eficaz das reformas, dizia o nosso santo. O mal, continuava ele, está em ninguém querer melhorar a si mesmo, e todo mundo querer corrigir os outros, e tudo fica na mesma. Quantas vezes, efetivamente, queremos que os outros melhorem, nos preocupamos com outras coisas que podem ser efetivamente justas, né? E às vezes nos exasperamos, ficamos impacientes, a solução é isso, a solução é aquilo, a solução é voltar à economia, a solução é para continuar em quarentena, e esquecemos do principal, que é a nossa santificação. Então procuremos nos concentrar nisso, rezemos para que uma boa solução seja encontrada, porque efetivamente não depende da maioria de nós. E cooperamos com essa boa solução, justamente nos tornando agradáveis a Deus. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria.